mundo já ouviu falar de Orgulho e Preconceito, né? Mas será que ele é realmente tudo isso ou só virou um clássico obrigatório que a gente finge que ama? Ele tá em todas as listas, todo mundo cita, todo mundo ama, menos eu, que nunca tinha aberto o livro. Eu tenho 25 anos, nunca li Jane Austen e decidi descobrir se é tudo isso agora. Uma informação importante é que eu amo romance de época. Já estava na hora de ler esse livro, né? Então eu resolvi transformar essa culpa literária em um desafio. 30 clássicos antes dos 30. Até agora eu só li 2 clássicos. O Grande Gatsby, que eu li em 2024, e Arsène Lupin, que eu li em 2025. Ou seja, só tenho 2 clássicos até agora e faltam 28. Então bora ler Orgulho e Preconceito. Já estou aqui com meu livro em mãos. Ele é belíssimo, é dessa edição da Antofágica. Ele é de capa dura. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto desse livro maravilhoso. A capa tem toda uma textura, não sei se eu vou conseguir mostrar, eu vou botar as imagens de perto aí pra vocês poderem ver. Eu quis ler Orgulho e Preconceito nessa edição porque ela não é só bonita por fora, é uma edição pensada mesmo, sabe? Não foi só pegar o texto, traduzir e imprimir. As ilustrações dessa edição são exclusivas, feitas especialmente para esse livro. E a tradução é feita diretamente do texto original em inglês, não é adaptação nem uma versão simplificada. É claro que é uma tradução mais contemporânea, mas que tenta manter o tom da Jane Austen. Principalmente a ironia, que é uma coisa muito forte e muito característica da escrita dela e desse livro, né? E além da história em si, essa edição também traz textos extras para contextualizar a obra e a época. O que eu achei bem legal, achei bem interessante e que me fez priorizar essa edição, como eu falei, não só pela beleza, né? Porque essas ilustrações são as coisas mais lindas. Eu amei muito, tô muito ansiosa para ler. Foi um pouco difícil de achar para comprar, mas eu consegui comprar pela Amazon mesmo. Não foi vendido pela Amazon, foi uma livraria que estava vendendo dentro da Amazon. Então agora vamos pegar para ler, porque eu estou ansiosíssima para saber como que é a história. Claro que eu já tenho alguns spoilers, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de spoiler, pelo menos, de que o par romântico dela ali, da Elizabeth, eu nem sabia o nome dela, mas eu sabia bem o nome do Sr. Darcy, que todo mundo fala em todo livro de romance de época, é o livro favorito das personagens. Inclusive um que eu acabei de ler há pouco tempo, Orgulho e Preconceito, era o livro favorito dela, e aí me deu mais vontade ainda de ler. Vou só pegar um cafezinho e começar essa leitura, porque aqui tá chovendo, tá um friozinho, então um café bem quentinho e começar um livro novo, eu acho que tem poucas sensações melhores na vida. Prontinho. Gente, vou mostrar pra vocês um nenenzinho que agora a Raya ganhou uma irmãzinha. Agora eu tenho uma nova filha. Aqui, ó. Tem 2 meses. O nome dela é Meg. Olha como que ela é bonitinha. Tanto amor. Tá aqui querendo comer os fios. Tá querendo aprontar já, né? Eita, vai cair, ó. Que vai cair, ó. Dá tchau lá pro vídeo. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Agora vai lá brincar. Sem comer fio, hein? Sem comer fio. Ai, gente, vou aproveitar que a Meg me interrompeu aqui, porque ela tava comendo a extensão, pra avisar que hoje é quarta-feira. Então, vou fazer meio que um vlogzinho de leitura. Vou contando pra vocês o que eu vou achando ao longo do vídeo. Meg fez um xizinho aqui na sala. Acabou de fazer. Ainda tá nessa fase de filhotinho, que tá aprendendo. Tem 5 dias que ela tá aqui em casa só. Ainda tá aprendendo a fazer o xixi com o cozinho no lugar certo. Ah, que beleza. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando. Hoje é quarta-feira, eu vou fazer um vlogzinho de leitura. O livro tem 452 páginas, então eu vou
continuar lendo aqui e vou avisando pra vocês o meu progresso. Até então, tá bem no início, tô tentando entender quem é quem, as irmãs dela, o nome de... Nossa, vai derrubar a luz. Ai, gente, ó. Maggie. Simplesmente puxou a extensão e ia derrubar a luz. Ai, Deus. Voltando. Tô bem no início ainda tentando entender o núcleo familiar dela, né, as irmãs, como que é a relação dela com os pais, os amigos, a família lá que é amiga, que é meio vizinho. Enfim, tô me ambientando ainda. Volto daqui a pouco. Vocês estão ouvindo o latidinho, né? Tá um caos aqui, tá tentando chamar a Raya pra brincar, só que aí quando a Raya vai brincar com ela, ela se esconde, entra debaixo do sofá. Porque a Raya não consegue entrar debaixo do sofá, ela fica se escondendo. Tá, primeiras impressões. Vamos lá, eu tô na página... Terminei na página 26, terminei o capítulo 3, vou começar o capítulo 4. O que eu tô achando? Agora eu tô entendendo por que chama Orgulho e Preconceito. Cheguei na parte em que o Sr. Darcy aparece, ele simplesmente está sendo super rude, nariz em pé, julgando todo mundo. Bem daquele jeito que se acha superior. Gente, ele insultou a menina praticamente na cara dela. Tipo assim, ela tava atrás dele, ele olhou pra ela, falou com o amigo dele, tipo... Humilhou a menina, ela tava ouvindo, ele sabe que ela tava ouvindo. E isso naquela época era um ultraje, né? Tipo assim, lá é todo mundo o supra-sumo da educação, da boa convivência, da boa postura, dos bons costumes. E aí ele tá, ó, cagando pra todo mundo. Não quis se apresentar, eles são num baile, não quis se apresentar pra ninguém, tava nem aí pra ninguém, tava fazendo nada. Ele ficava lá, só falava com os amigos dele e o resto das pessoas ele simplesmente ignorava. Mas assim... Eu tô adorando. Porque eu tô achando engraçado e divertido. Eu não esperava ser essa coisa mais ácida, assim. Tô empolgada. E tô bastante curiosa pra ver como é que isso aí vai desenrolar. Como é que a história deles vai desenrolar depois dessa péssima primeira impressão. Hoje é sexta-feira e eu tô lendo compulsivamente. Desde quarta. Ontem e anteontem eu li muito. Eu estou na página 310. Faltam 140 páginas para terminar o livro. E o que eu tô achando até agora, né? Que já que eu tô um pouco mais da metade, tá vendo? Ele é bem lento, o romance em si. Vai falando bastante da vida dos outros personagens, da família, assim, tipo... Bastante mesmo. Vai contando tudo que vai acontecendo na vida deles ali, todos os baladinhos, as fofoquinhas. E todo mundo é meio insuportável. Menos o pai, ela e a irmã. A irmã mais velha. Tem um primo lá delas que, caraca, ele começava a falar, dava vontade de gritar na cara dele. Tipo, ele é muito chato, muito chato. A mãe dela também não cala a boca. Chata pra caramba. E as irmãs mais novas dela também. Todo mundo é insuportável. Umas amigas lá também, todo mundo é chato. Não que isso deixe o livro chato, porque ela também acha essas pessoas chatas. Então, como a gente tá na mente dela, ela fica julgando as pessoas enquanto elas estão falando. Então, você se identifica ali, porque você também tá julgando. Como eu já falei pra vocês, era óbvio que eu tinha spoiler de que o par romântico era o Sr. Darcy, porque todo mundo sabe isso. Se você não sabia, desculpa. Não vai afetar a sua experiência de leitura. Talvez um pouquinho? Não, não vai. Eu queria tanto migalhas de amor do Sr. Darcy que eu simplesmente não consigo parar de ler. Porque até agora não tem nenhum indício. Até agora não, porque eu já tô na página 310, né? Mas até um pouquinho antes disso, não tinha nenhum indício de que ele seria o interesse romântico da Elizabeth, né? Vamos pôr no Brasil, Lizzie. Hoje é sexta-feira cedo, eu ainda não li nada, mas eu já tô quase acabando, então eu só quero sentar e ler tudo e terminar e saber o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje ou se eu vou ter que terminar amanhã, porque eu vou ter um rolezinho à noite aqui em casa, então eu preciso organizar a casa, porque hoje é sexta-feira cedo, aspas, um pouquinho antes do almoço, então também não é cedo, né? Mas eu tô muito ansiosa pra ler. Por mim eu desmarcava esse rolê e ficava lendo, né? Nesse nível que eu tô. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que eu tava há um tempo com vontade de ler romance de época. Como eu comentei, eu amo romance de época.
é o meu gênero favorito. Só que ultimamente, os que eu tenho lido não têm extinguido essa vontade de romance de época. Então, eu tava até começando a achar que eu pudesse estar enjoando do gênero, ou então que ele não me cativava mais como antes. Tanto que eu terminei um livro de suspense e tava com muita vontade de ler romance de época, então peguei para ler esse livro aqui. Uma solteirona alemã por correspondência. É isso? Por conveniência. Ele é o 2 desse livro aqui. Uma noiva alemã por correspondência. A autora é brasileira. E eu comprei esse livro aqui, que eu vi na Bienal. Que a autora tá vestida com a mesma roupa, o mesmo vestido da moça aqui da capa. Ó. Aí me chamou muita atenção, fiquei com vontade de ler. Esse aqui eu gostei bastante. Achei bem legalzinho. Que é uma pegada diferente, porque eles são alemães, mas ela vem pro Brasil. Ela atende um chamado no jornal, que é por isso que é uma noiva alemã por correspondência, tipo um pedido de casamento no jornal, que fala que é uma noiva alemã, que tem aí se ela tá ferrada na vida e fala, vou-me, e vem pro Brasil. Aí eu achei isso legal, peguei pra ler. Então, voltando, eu tinha terminado um suspense e falei, tô com vontade de ler romance de época, peguei esse aqui pra ler. Só que eu tava lendo e tava tipo, esse aqui... Eu já li uns 3 livros que é a mesma proposta, que tem o mesmo problema como cerne principal. Então não é que é um livro ruim, mas eu já li tanto esse mesmo assunto que eu fiquei meio assim. Tanto que eu não consegui terminar, ó. Eu parei na página 208, o livro é tão pequenininho, faltam 70 e poucas páginas pra acabar. Tipo, eu vou acabar, obviamente. Mas tipo isso, eu tava tipo, não sei se eu tô gostando mais de romance de época. Eu falei, vou deixar de lado pra poder ler Orgulho e Preconceito, porque é o livro favorito até dessa personagem aqui. E aí, quando eu comecei a ler Orgulho e Preconceito, eu acho que por isso que eu li muito rápido, porque essa coisa de eu querer ler o romance de época, é isso aqui inteiro. Então, assim, eu gostei muito, eu acho que por isso que eu li muito rápido e por isso que eu tô gostando tanto, porque eu tava com essa vontade de ler romance de época que não tava sendo suprida, eu não tava conseguindo. Os últimos 3 livros de romance de época que eu li, eu não amei, não gostei muito, não me cativou, não me dava vontade de ler, eu li por ler. Mas esse aqui, tipo assim, eu tô engolindo, porque, tô gostando bastante. Apesar dessas coisas que eu falei, que tem uma galera bem chata, eu não, tipo, agora eu já sei um pouco como é que o Sr. Darcy vai se redimir, mas é isso, bora ler. Gente, então, hoje é sábado e eu não li ontem. Fazer o quê, né? A vida acontece. E aí, pra vocês terem uma ideia, ontem eu fiquei arrumando a casa e aí eu fui tomar um banho, porque faltava, tipo, 20 minutos para as pessoas chegarem aqui em casa e simplesmente o telefone tocou, eu tava com um sabão, shampoo no cabelo. Molhei a casa inteira pra poder liberar o interfone, deixei o povo esperando aqui na porta pra eu poder trocar de roupa, pelo menos, com a toalha na cabeça ainda. Então, foi isso que aconteceu. Mas, vamos hoje, sábado, voltar ao Orgulho e Preconceito. Hoje é dia 7 de fevereiro. E terminar, né? Porque faltam umas 100 páginas. Então, bora ler. Então, vamos lá. Finalizei o livro e vamos às considerações finais. Depois eu vou falar um pouco mais especificado sobre ele, mas primeiro eu queria dizer as minhas só opiniões mesmo, só o que eu achei. Eu gostei muito, eu achei muito divertido, tem horas que é engraçado, porque tem essa coisa dessa ironia. Eu amei, né? Eu dei 5 estrelas, se tornou um dos meus livros favoritos, por essa questão de remeter a um romance de época clássico e tinham partes em que os personagens às vezes te irrita. Igual eu comentei que muita gente é insuportável, e realmente, quando eu fui chegando pro final, você vai vendo o quão insuportáveis são essas pessoas, e aí, na hora que
Normalmente era ela ou o pai dela que dava alguma respostinha mais irônica. Dava, tipo assim, dava muita vontade de rir, dava um alívio na alma, porque dava vontade de você dar um corte na pessoa, de você falar, meu amor, olha o que que você tá falando. Tipo assim, acorda. Aí, normalmente ela ou o pai dela davam essa ironia, e aí eu acho que isso combinou muito bem com a história, com a escrita, porque às vezes tava uma coisa mais dramática, assim, que é uma pegada meio uma fofoca, aí vinha lá e vinha uma ironiazinha, porque a forma com que eles falavam, que eles se comportavam, era toda. Você tem toda uma polidez, aquela coisa bem classuda. E aí vinha essa ironia e dava uma quebrada nessa expectativa. Então eu achei isso muito legal. Então, obviamente, eu dei 5 estrelas. E eu achei muito legal, no final, tem uns textos de algumas pessoas que falam um pouco sobre a Jane Austen, falam um pouco sobre a obra, falam um pouco sobre o contexto histórico da época. E na última passagem tem uma ponderação que eu achei muito interessante e que faz muito sentido. Vou ler pra vocês rapidinho. Jane Austen é ao mesmo tempo a inventora de todo um gênero e limitada por ele. Um monumento de si mesma, o qual às vezes obscurece sua própria obra. O que faz muito sentido, porque ela basicamente criou o romance de época. Mas hoje em dia, nos dias de hoje, o livro dela é, óbvio que é uma literatura clássica, mas ele é limitado, ele é inserido no gênero do romance de época. Então, tipo assim, e muita gente que não gosta dessa pegada, já fica, ah, não vou gostar porque é um romance de época. Só que ela criou a parada e ao mesmo tempo ela própria se limita. Então ela revolucionou, mas pros dias atuais esse livro acaba entrando, tipo, numa caixa, aspas, assim, numa categoria específica em que ele criou. Então, isso eu achei, assim, muito. Achei muito interessante, realmente faz a gente refletir um pouco, assim, porque ele fala muito de amadurecimento dos dois personagens principais, fala de questões de, obviamente, pessoas orgulhosas, vaidosas, de preconceitos, de estigma da sociedade, papel da mulher, do homem e do casamento, principalmente naquela época. Mas, enfim, até hoje em dia são questões que, tipo, uma mulher adulta, mais velha, que não tá casada, as pessoas já ficam, ah, não vai casar, mas você nunca namorou, ai, você não teve filho. Enfim, entendeu? Então, mesmo isso sendo do século XIX, é algo que as pessoas ainda comentam hoje em dia. Mas agora, falando em relação à leitura em si pra hoje em dia, sem pegar essa pegada mais filosófica, eu achei o livro bem. Eu gostei, eu achei divertido, mas eu gosto de romance de época, né? Já colocando dentro do gênero. Então, tipo assim, é uma leitura um pouco mais parada, ela fala muito de outras pessoas, então é obviamente focado neles, mas eles não são o centro da trama principal, entendeu? Eles mostram muito sobre as irmãs, sobre a família, sobre os parentes, os tios, as tias, e fala muito da vida dessas outras pessoas, entendeu? E nesse meio tempo de explicando e as situações acontecendo e vivendo a vida das outras pessoas, tinham situações em que colocava os dois ali como na realidade colocava uma interação entre eles numa situação do casamento da irmã. Aí colocava eles interagindo porque eles foram num baile do amigo dele, que entendeu? Então é mais um livro sobre a vida de todo mundo, mas muito pela cabeça dela, da Elizabeth, da protagonista, né? Sobre a cabeça, como ela entende, como ela vê as pessoas, como ela entende o mundo. Acho que é isso. A minha opinião é essa, dei 5 estrelas, amei, favoritado, eu adorei. Pra quem gosta de romance de época, acho que obviamente vai gostar, mas pra quem não gosta, que é uma literatura clássica, que não seja tão difícil, eu acho que é legal, porque não é aquele livro que você. Ai, que você, tipo assim, tem que quebrar a cabeça pra entender sobre o que tá sendo falado, pra você poder pensar muito e refletir muito pra você ver qual que é a moral do livro. Não, é tudo muito claro. Apesar de ser um livro muito antigo, com mais de 200 anos, que foi publicado em 1813, é um livro fácil de ser entendido. Então, acho que é um ótimo livro pra você adentrar na literatura clássica ou até mesmo no romance de época, que eu indico um gênero muito bom. Uma coisa que eu achei muito interessante é como você vê o nome do livro sendo abordado o tempo todo, no sentido não das palavras propriamente ditas, porque todo mundo no livro carrega um pouco de orgulho e preconceito. E a Jane Austen mostra como essas falhas são humanas e socialmente construídas, e que você consegue ver elas em todo mundo, mesmo que de formas sutis. E o que eu achei legal desse livro é que não é sobre encontrar o par perfeito, mas sobre se tornar alguém capaz de amar melhor. A gente está acostumado a ver em livros de romance da atualidade, romances contemporâneos, até mesmo romances
romances de época mais escritos hoje em dia, em que os personagens parece que eles se encaixam muito perfeitamente, em que um é um complemento do outro e parece que no mundo eles não conseguiriam viver separados. Aqui não, em um primeiro momento eles se expelem, praticamente, é quase como se fosse um enemies to lovers, né? Vão pôr dentro de uma trope bem famosa aí. Só que eles vão mudando ao longo do tempo, eles vão amadurecendo e vão tentando se colocar no lugar do outro pra crescer. E com esse crescimento dos personagens, o amor deles vai crescendo e eles vão se apaixonando. E eu achei isso muito legal e achei isso o diferencial, porque traz uma profundidade emocional pro livro que hoje em dia eu sinto que esses romances são muito superficiais. E com a nossa personagem principal, a Elizabeth, a gente entende muito que antes de você julgar o outro, você tem que se enxergar primeiro. Porque a Elizabeth tava sendo preconceituosa ali, né? Ela tava julgando o Sr. Darcy com algumas atitudes e alguns jeitos e trejeitos em que ela mesma tava fazendo a mesma coisa. E quando ela bateu de cara com que aquele preconceito dela ali não era completamente embasado em verdade, ela começou a olhar pra si mesma e viu que ela tava fazendo a mesma coisa que ela tava julgando ele de fazer. Agora, por que esse livro é um clássico? Um livro vira clássico não é porque ele é antigo, não é todo livro antigo que é um livro clássico. Os livros que entram nessa categoria são livros que continuam dizendo algo relevante para as pessoas de diferentes épocas. E Orgulho e Preconceito atravessa gerações porque ele fala de comportamentos humanos universais, não de coisas passageiras ou algo que a gente pensava muito naquela época, mas que hoje em dia já não é compatível. Porque mesmo ambientando no século XIX, o livro fala de julgamento precipitado, orgulho ferido, expectativa social, até isso que eu falei de pressão pra você se casar bem ou estar casada. Tudo isso ainda existe hoje e é muito claro, só mudou o cenário, mas as questões continuam basicamente as mesmas. Claro que devido às proporções. A gente lida com essas questões, principalmente de preconceito, muito hoje em dia. Hoje em dia a gente fala muito mais. E aí você vê o quanto ela estava à frente do seu tempo, porque ela já escreveu sobre isso. Assim, ela já demonstrou que a sociedade era assim, em uma época em que isso era muito comum, que isso era aceitável e que isso era ensinado. Então a Elizabeth e o Darcy, eles não são perfeitos. Eles não são ideais. Eles erram, eles se magoam, eles brigam, eles se defendem, eles se arrependem e eles aprendem a ser melhores. A gente se reconhece muito neles. Orgulho e Preconceito é um clássico porque fala muito menos sobre o século XIX e mais sobre quem nós somos. E é justamente isso que faz um clássico atravessar gerações. Histórias que continuam nos fazendo pensar e refletir mesmo nos dias de hoje. Se você gosta de livros que provocam, no meu último vídeo eu faço uma resenha sem spoilers de um suspense em que um simples teste de DNA conecta uma mulher a um desaparecimento de 30 anos atrás. O link tá aqui e eu te espero lá. Um beijo e até o próximo vídeo!